Olá, estamos de volta, dessa vez para tratar do salário maternidade. Um benefício extremamente importante e, por incrível que pareça, um benefício que quase não causa nenhum tipo de problema com a Previdência Social. Geralmente, quando você conversa com alguém e essa pessoa fala mal da Previdência, a experiência dela é com a aposentadoria indeferida, é com a pensão por morte que está demorando, mas você nunca vai encontrar alguém que reclame de ter tido problema com a Previdência em relação ao salário maternidade. Então, nesse caso aqui, a Previdência está de parabéns. Ela formatou um benefício sem nenhum tipo de burocracia que facilita demais a vida das pessoas. Vamos conhecer então esse disciplinamento. Corta aqui para a tela. Está aí a nossa matéria, professor, e o tema de hoje, o salário maternidade. Um breve resumo sobre este benefício. Apesar do nome maternidade, né, vem de mãe, é um benefício que também pode ser concedido para homens, tá? Para os segurados. Sendo assim, quem tem direito ao salário maternidade? Tanto as seguradas quanto os segurados. Mas como que um homem poderia receber um salário maternidade? Bom, primeiro caso, adoção. Homem pode fazer essa adoção e necessariamente não precisa estar com uma mulher. Dois homens podem adotar uma pessoa, um homem pode adotar. Ou, segundo caso, que o homem receberia o salário maternidade na hipótese de falecimento da mãe. Mãe faleceu no parto ou no período do salário maternidade, vem o pai, assume e ele recebe o salário maternidade. Para que isso aconteça, tem que cumprir a carência? Depende. No caso de contribuinte individual, facultativa e segurada especial, nossa legislação exige 10 contribuições. Por outro lado, se for da categoria de empregada, empregada doméstica ou avulsa, aí a carência é absolutamente zero. Por que essa diferenciação? A razão está no texto constitucional, precisamente no artigo 95, e lá nós conhecemos o princípio da pré-existência de custeio, ou seja, para criar, majorar ou estender um benefício, é preciso indicar a fonte de custeio total. Onde isso se aplica aqui? É o seguinte: antes da Constituição, apenas empregadas, domésticas e avulsas teriam direito ao salário maternidade. A partir dali, teríamos que seguir a Constituição, ou seja, se a gente quisesse estender esse benefício para outras categorias, antes deveria indicar a fonte de custeio, e foi exatamente o que aconteceu. Em 94 foi estendido para segurado especial, indicou a fonte de custeio. Em 99 estendeu para facultativas e contribuintes individuais e da mesma forma tivemos que indicar a fonte de custeio. Por isso que algumas seguradas não têm carência e outras têm. As que a lei exige carência é porque o benefício foi a elas estendido após a Constituição de 88, e aí nesse contexto tivemos que aplicar o princípio da pré-existência de custeio. Está explicado então por que o tratamento diferenciado? Ótimo. Beleza, mas qual o prazo de duração do salário maternidade? O que está previsto no texto constitucional, ou seja, 120 dias, corta para cá. Ah, professor, mas tem gente que fica 180? Não, não confunda as coisas. Salário maternidade, apenas 120 dias. O que existe é realmente a possibilidade de se conceder mais 60 dias, mas isso aqui é a licença maternidade. A licença maternidade podemos estender por mais 60 dias. Agora, nesse período estendido, o pagamento fica com o patrão.
não é mais o órgão previdenciário que vai bancar esses 60 dias. É a própria empresa e, caso essa empresa seja o governo, ele vai pagar mais 60 dias. Isso daqui não é responsabilidade do órgão previdenciário. O que é de responsabilidade do órgão previdenciário é o prazo de 120 dias, só para a gente relembrar o que a Constituição trata da licença maternidade. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Me refiro ao artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos trabalhistas, onde no seu inciso 18, ele elenca a licença à gestante, licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. O que a Constituição quer dizer sem prejuízo do emprego? Ela fala em estabilidade. Se não pode ter prejuízo no emprego, a mulher grávida, é porque é uma hipótese de estabilidade. E essa estabilidade você vai encontrar o disciplinamento lá no ADCT da Constituição, no artigo 10, inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa seria a estabilidade. Agora, o que o inciso 18 quer dizer quando ele fala sem prejuízo do salário? É o que diz. Não pode ter prejuízo no salário. Digamos que a empregada ganhe 10 mil. Digamos que a Cristiane ganhe 10 mil reais. Aí ela engravidou do namorado. E aí ela quer receber o salário maternidade. Qual vai ser o valor do salário maternidade? Como ela não pode ter prejuízo no salário maternidade dela de 10 mil reais. Ótimo, que bom, né? Mas qual o problema? O problema é que isso é acima do teto do INSS. Pô, mas o teto do INSS está na lei. Isso aqui está na Constituição. O que é que prevalece? Obviamente, a Constituição. Então, a Constituição diz que, como ela não pode ter prejuízo salarial, se ela ganha 10 mil reais, esse vai ser o seu valor. Agora, lembre-se, tá? Isso aqui é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Tá? Mas, contudo, entretanto, por exemplo, para quem trabalha por conta própria, que não está regido, não está protegido pelas leis trabalhistas, isso já não vale. Isso aqui cai muito bem para empregado, para doméstico, para avulso. Para os demais segurados, isso já não tem validade. Eu vou explicar por quê no final dessa aula, tá? Então, empregado, doméstico e avulso é isso daí, não pode ter prejuízo salarial, beleza? Feita essa introdução, é bom lembrar que esses direitos relacionados à maternidade cada vez mais estão sendo ampliados, a exemplo do disposto no artigo 146 de 2014. O direito prescrito da alínea B, inciso 2, do artigo 10 do ADCT, estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, também se aplica nos casos em que ocorreu o falecimento da mãe. Tá, a mãe morreu, quem é que vai ter essa estabilidade? Quem detiver a guarda do seu filho. Por alguma razão, alguém ficou com a guarda, beleza, essa pessoa vai ter a estabilidade, uma ótima regra estabelecida na Lei Complementar 146 de 2014, ok? Bom, ingressando então na legislação infraconstitucional, precisamente na nossa Lei 8.213 de 91. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, né? É a redação aqui original, por isso que ainda fala só da mulher, né? Está aqui no feminino, durante 120 dias. Mas pode começar no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Já caiu em prova, pegou muita gente, por quê? Aqui é o dia do parto, isso aqui é um dia inteiro, tá?
parto acontece em um dia. O que ele diz? 28 dias antes do parto. Então começou aqui, 28 dias antes do parto. A pergunta que eu me referi agora há pouco é se isso acontecer, quantos dias após o parto a pessoa iria receber? Um monte de gente foi lá e marcou 92 dias e errou. Por quê? Porque esqueceu do dia do parto. Sabe qual seria a resposta correta? 91 dias. Porque aí a pessoa recebeu 28 antes do parto, o dia do parto ela não está trabalhando, portanto está de licença, e mais 91. Somou tudo, deu 120. No caso daquelas pessoas que marcaram, para quem recebe 28 dias antes do parto e receberia 92 dias depois do parto, deu para essa mulher 121 dias de licença, né? E de salário maternidade, o que obviamente está errado. Muito cuidado. Mas este período ele é modulável. Tá? Pode começar até 28 dias, mas pode começar 27, 26, 25, 10, 5, 1. Pode até começar no próprio dia do parto. Então a gente pode modular. A gente não. Na verdade, a opinião médica aqui é determinante. O médico é que vai decidir se ela tem ou não condições de continuar trabalhando. Né? Tem gente que no começo da gravidez já está incapacitada para o trabalho. Eu não posso conceder o salário maternidade. Digamos aqui, ó, terceiro mês. Não posso. O que eu faço? Auxílio doença. Está incapacitada para o trabalho. Aí quando chega aqui, ó, no 28º dia que antecede o parto, aí sim eu concedo o salário maternidade. E digamos que, decorridos os 120 dias, por alguma razão, alguma complicação do parto, esta mulher esteja incapacitada de voltar ao trabalho, mas já passou o prazo do salário maternidade. Eu vou lá, encerro o salário maternidade, concedo outro auxílio-doença. O que não posso é conceder auxílio-doença neste intervalo aqui. Aqui tem benefício específico. Ah, mas ela bateu com o carro, quebrou as duas pernas. Não interessa, ela já está recebendo salário maternidade. Não precisa ser socorrida por qualquer outro benefício. Tranquilo? Então, ainda que a pessoa, a mulher, esteja incapacitada antes do período de 28 dias, a Previdência vai ampará-la na forma de um auxílio-doença. Eu tenho que pagar o auxílio-doença. Eu só estou autorizado a conceder salário maternidade a partir do 28º dia que antecede o parto. Ok? Beleza. Então aqui a gente está falando da segurada, né? Porque é o salário maternidade tradicional. Mas os tempos modernos, né? Chegaram. E aí, homem adotando criança, aquela coisa toda, vem o artigo 71A e diz: ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. Tranquilo. Beleza? Quero destacar apenas o seguinte. A adoção é um procedimento judicial um pouquinho demorado, né? Por exemplo, as experiências que eu tive de amigos que adotaram, o processo demorou 3 anos. Pega a criancinha lá, né? Vou botar aqui 6 meses de vida. Quando o processo acaba, a pessoa está com 3 anos e 6 meses de vida. Em que momento essa pessoa vai usufruir o salário maternidade? Só quando a criança tiver com 3, aí não faz nem mais sentido, já está 3 anos com a família. Por isso a lei diz: guarda judicial para fins de adoção. Ninguém vai pegar aqui a criança com 6 meses e levar para casa sem estar autorizado, né? A não ser naquela adoção à brasileira. Geralmente o juiz autoriza, ó, pode ficar com a criança. Ainda não acabou. Ainda não acabou, mas te dou a guarda, pronto, você já está autorizado a postular o salário maternidade. Você ainda não terminou o processo de adoção, mas como obteve a guarda judicial para fins de adoção, você já está autorizado a usufruir do salário maternidade.
Tranquilo? Agora, um detalhe extremamente importante e muito cobrado em prova. Em caso de adoção, sempre é a Previdência Social que paga o salário maternidade. Corta para mim. Por que essa ressalva? Porque, como eu disse, o salário maternidade é um benefício que dificilmente cria problema, tá? Porque a mulher é empregada, teve o filho, vai para casa. Ela vai continuar recebendo o salário dela normalmente, na mesma conta, tudo certinho, sem ter que comparecer a uma agência da Previdência. Agora, essa facilidade é apenas quando não é adoção. Se for adoção, ainda que ela seja empregada, ela tem que ir a uma agência da Previdência Social, para a Previdência, então, ver se está tudo certinho, se não tem nenhuma fraude ali, e o próprio INSS irá pagar, tá? Ele é que vai pagar este benefício. Tranquilo? Volta para cá. Vamos continuar. Um detalhe, deixa eu falar para vocês aqui. Com a reforma da Previdência, o salário maternidade ele deixa de ser um benefício previdenciário no serviço público. Serviço público, salário maternidade não é mais benefício previdenciário. Professor, acabou? Não mudou nada, tá? Só quem vai pagar não é mais a Previdência. Então, se você é servidor, servidora, tem direito ao salário maternidade, vai receber o benefício, mas quem paga é o Estado, não é a Previdência, tá? Então, no serviço público, salário maternidade deixou de ser um benefício previdenciário, mas não vai mudar nada, não vai atrapalhar a vida de ninguém, tá? Só que não é mais um benefício previdenciário no serviço público o salário maternidade. Você vai receber o salário pago pelo Estado, não é mais pelo órgão de previdência. No regime geral não mudou nada. Tranquilo? Isso é para dar uma ajudinha nas contas previdenciárias do serviço público. Tranquilo? Volta para cá. Continuando então, prosseguindo. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica. Então, vou botar aqui um bebezinho, tá? Isso aqui é um bebê, tá? É um bebê. Nasceu. Quem recebe? A mãe, né? Mas aí a mãe não estava muito preparada, né? E aí ela não quer esse bebê, dá esse bebê para adoção. Aí surge a mãe adotante. Bom, essa primeira aqui, ela recebeu o salário maternidade. Bonitinho. Essa mãe adotante aqui recebeu o salário maternidade. Os dois, as duas, aliás, receberam normalmente. Aí, diz aqui, tirando essa hipótese de mãe adotante e mãe biológica, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71b, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. O que a lei está dizendo? O seguinte, corta para mim. 2 homens adotam uma criança. Qual dos dois vai receber o salário maternidade? Você pode, na sua cabeça, imaginar. Bom, quem vai receber? Talvez o homem que se sinta mulher? Você pensou assim? Não. Quem vai receber? Só um deles. Mas qual deles? Bom, digamos que ambos preencham os requisitos, ou seja, sejam segurados da Previdência. Alguém vai pedir primeiro. O que pedir primeiro recebe o salário maternidade. Mas e se eles forem de regimes diferentes? Um é servidor e o outro é do RGPS. Mesmo assim, só um vai receber. Eu não posso pagar mais de um salário maternidade, a não ser na hipótese de mãe biológica, mãe adotiva, e na hipótese em que a mãe faleceu e aí eu vou pagar ao pai. Tirando essas 2 exceções, eu só pago um salário maternidade. Volta para cá. Olha que interessante. Ele já falou, né? Tirando a mãe biológica, tirando o 71b, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, né? O pessoal não ficar achando que eu estou discriminando,
Duas mulheres adotaram uma criança. Qual das duas recebe o salário maternidade? Mesma coisa. Aqui pedir primeiro e preencher os requisitos para obtenção desse benefício. Tranquilo? Show. Bom, aquele artigo 71B, esse aqui, ó, que eu já havia circundado, é quando ocorre o falecimento da mãe, né? Então tem aqui o parto. E aí nós temos o período de 120 dias que ela teria direito a receber o salário maternidade. Mas aí acontece o falecimento da mãe. Como é que fica a história? No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, então posso colocar o parto, como posso colocar aqui a adoção, lembre-se que apenas um irá receber, o benefício será pago por todo o período, se o óbito acontecer no parto ou no momento da adoção, ou pelo tempo restante a que teria direito o cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho, ou se ele for abandonado, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, digamos, a mãe morreu no parto, vem o pai, se for segurado, e recebe por 120 dias. Ou a mãe faleceu aqui, ó, tá? Por complicações no parto. O pai recebe nesse período restante. É o que dispõe o artigo 71B. O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade original. Então é o seguinte, o prazo, digamos, a prescrição para se pedir esse benefício é antes do decurso desse prazo de 60 dias. Tem que pedir neste intervalo aqui. Se pedir fora, já era. Não vai receber retroativo. Tem que ser pedido dentro do prazo de 120 dias. Tranquilo? E, bom, esse caso aqui, o parágrafo 2º diz: será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário. Tá? Então repare o seguinte, corta para mim. Eu já disse que a empresa ela paga o salário maternidade, salvo duas exceções, a adoção e agora quando ocorre o falecimento do receptor originário e o outro vem pedir o benefício. Então nesse caso aqui a Previdência quer ver com seus próprios olhos para verificar se realmente todos os requisitos foram preenchidos. Tranquilo? Volta para cá, vamos continuar. Bom, aí ele fala aí de cálculo, como é que se calcula o salário maternidade. No caso de empregado, de avulso, é o salário integral, por força do artigo 7º, inciso 18, que diz que é direito da trabalhadora a licença maternidade sem prejuízo do salário. Para não ter prejuízo do salário, como nós estamos diante do artigo 7º da Constituição, e esse artigo 7º, ele fala que não pode ter prejuízo salarial. Por isso, a remuneração ela é integral. No caso do empregado doméstico, o valor do salário maternidade é o último salário de contribuição. Se fosse segurado especial, sabemos, é um salário mínimo. Aí sobrou o quê? Contribuinte individual, facultativo. Como é que é o cálculo do salário maternidade desses dois? Bom, pega o período anterior, tá? 12 meses. O que eu faço? Eu pego os salários e vou somando. Período de 12 meses, tá? Somei, divido por 12. Tranquilo? Professor, isso é a média aritmética dos 12 últimos salários? Muito cuidado, não é. Não é. Porque se você tiver 11 salários no período de 12 meses, você divide o 11 pelo 12. Se você tiver 10, você divide por 12. Se você tiver apenas 8 salários, você divide por 12. Ué, professor, 8, mas a carência não é 10? Sim, mas tem aquela história, né,
de que você tem que cumprir metade da carência para resgatar as contribuições anteriores, então isso é factível. E de onde eu tirei essa minha conclusão? Daqui, ó. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. Repare o seguinte. Eu encontrei nos últimos 12 só 11. A lei me autoriza. Então vai no 13º. Não tem salário aqui. Vai no 14º. Não tem salário. Vai no 15º mês. Também não tem salário. Então chega. Eu só vou até o 15º no máximo. Então, na verdade, eu pego o momento, fato gerador do benefício e vou buscar 12 salários num período de até 15 meses. Se eu não encontrar 12, o que eu achar, eu divido por 12. Porque é 1/12 e não média aritmética, um detalhe extremamente importante. E essa metodologia, ela também passa a ser aplicada ao desempregado. Ok? Engraçado que a nossa lei, ela fala da metodologia de cálculo em 2 momentos na nossa legislação. Aqui foi o primeiro. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Ele está se referindo aqui ao cálculo, tá? Então, para calcular o valor do salário maternidade, em caso de adoção, a metodologia é essa daí. Condição para afastamento, né? Tem muita mulher workaholic, né? Que no meio da licença, no período de 120 dias, né? Que ela tem que ficar cuidando do bebê, eu vou voltar a trabalhar. Por quê? Porque eu quero, eu gosto de trabalhar. Ou porque a empresa começa a pressionar, você tem que vir aqui, resolver uns problemas e tal. Se ela fizer isso, se ela voltar a trabalhar no período da licença, olha o que diz o 71C. A percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71B, aquela história, né? Falece, o outro recebe, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada. Se ele voltar a trabalhar, suspenso o benefício. Então, se por acaso a Previdência descobrir que voltou a trabalhar durante o período, o benefício vai ser suspenso por força do mandamento legal. Ok? Pagamento. Bom, nós temos empregado, doméstico, contribuinte individual, avulso, segurado especial, certo? Mas em relação a 2, empregada... Aliás, desculpa, em relação à empregada, o pagamento é feito pela empresa, tá? Só para a empregada, é feito pela empresa. Agora, se for adoção, quem paga é o INSS. Salário maternidade de empregada é a remuneração integral por força do artigo 7º, inciso 18 da Constituição. Beleza? A empresa faz o pagamento do salário maternidade. Por quê? Porque cabe à empresa, em relação à empregada, pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante. Tá, mas a empresa paga, mas ela pega esse dinheiro de volta. De quem? Da Previdência Social. Como? Fazendo a compensação com a contribuição previdenciária que é devida pela empresa à Previdência. Então, digamos, a mulher ganha 3 mil. Salário dela. Está lá em casa, curtindo o filho, a empresa continua pagando esse salário. Só que a empresa tem que pagar 50 mil de contribuição para a Previdência. Como ela já adiantou 3 mil, essa empresa ela só vai recolher para a Previdência 47 mil. Fez a compensação. Tranquilo? Ótimo. Agora, e essa referência ao artigo 248 da Constituição? É o seguinte, corta aqui para mim.
A Constituição, ela diz que não pode ter prejuízo salarial. Mas no passado, alguém muito importante foi lá na agência da Previdência. Falou assim, olha, eu tive minha filha aqui, a Sasha, e eu queria pegar o meu salário maternidade. E a Previdência, não, pois não, senta aí. Na época, ofereceram para a moça R$ 957, ela ficou chocada com aquilo. Mas como? Eu sou a fulana de tal, trabalho na Globo. A Globo me paga, na época, R$ 250 mil. Eu quero receber 250 mil, a Previdência está doida, não vou pagar. A moça entrou na justiça e ganhou, porque a Constituição diz salário integral, não pode ter prejuízo salarial. A Previdência ficou horrorizada, porque logo na sequência a Fátima Bernardes também engravidou e ela poderia postular a mesma coisa, a Previdência, vão mudar a Constituição. Aí mudou, dizendo o seguinte, olha, a Previdência paga até ministro do STF. Até 39 mil a gente banca. Acima disso, quem vai pagar é a empresa. Então, se a mulher ganha 100 mil, a Previdência paga até teto de ministro do STF, 39 mil, e a empresa paga, com o dinheiro dela, essa complementação. É o que diz o artigo 248 da Constituição. Depois, com calma, você dá uma papirada lá, você vai ver que ele faz referência ao artigo 37, inciso 11 da Constituição. Tranquilo? Volta para cá. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o teto de ministro do STF, 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Então, atenção ao salário maternidade, primeiro porque ele não respeita o teto do INSS, mas respeita o teto de ministro do Supremo Tribunal Federal, e se por acaso a trabalhadora receber acima de ministro do STF, a própria empresa fica responsável pela complementação do salário maternidade. Tá? Guarda dos documentos. Como a empresa, ela antecipa o pagamento, pode ser que a Previdência queira fazer uma fiscalização. Para viabilizar a fiscalização previdenciária, a lei diz, empresa, você vai guardar durante 10 anos a documentação referente ao salário maternidade que você antecipou para a empregada e depois fez a compensação previdenciária. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. É o mesmo prazo que a empresa tem que guardar em relação à documentação do salário família, tá? Esse prazo de 10 anos tem história? Ih, tem muita história, tá? Tem muita história. Esse prazo aqui é para guardar documento. Isso daqui, ó, não é prazo tributário. Não é prazo tributário. Não é. Tá? Isso aqui é prazo para guardar documento. Mas, para você não ficar aí, porque sempre que a gente fala algo pela metade, vocês ficam curiosos, é interessante. Corta para mim. Antigamente, a Previdência tinha 10 anos para constituir o crédito previdenciário. Diferente de qualquer outro tributo, que é 5 anos. Previdência tinha 10. O Supremo foi lá e disse, não, esse prazo de 10 anos aí é inconstitucional. Volta para 5. Então, como a Previdência tinha 10 anos para fiscalizar, eles deixaram aqui 10 anos para guardar a documentação. Só que a Previdência perdeu os 10 anos para constituir a contribuição previdenciária. Mas mantiveram esse prazo. Então tem descompasso. Mas não liga para isso não. Liga não. Tá? A Previdência tem 5 anos para constituir o crédito tributário, mas tem 10 anos para a empresa guardar a fiscalização. Você vê como é que a coisa é absurda? Se a Previdência for lá no 9º ano, a empresa tem que estar lá com a documentação. Mas o Previdência não pode fazer mais nada, porque já passou o prazo dela de 5 anos. Então, não esquenta a cabeça com isso não. Tá? Prazo para constituir o crédito previdenciário, 5 anos. Mas a empresa tem que guardar por 10 anos. Não sei para quê, mas ela tem que guardar, tá? Briga com isso não, tranquilo? Para você complementar o seu estudo, corta para cá. Você vai dar uma olhadinha, só de curiosidade, na súmula vinculante 8, tá? Essa súmula vinculante 8 falou assim, não, esse prazo tributário
de 10 anos é inconstitucional. O prazo certinho é de 5 anos. Mas esse aqui é o prazo tributário, tá? Prazo para guardar a documentação é 10 anos e ponto final. Não discute com isso. Tranquilo? Agora, o salário maternidade devido à avulsa e à empregada do microempreendedor individual, pago pela Previdência. Para você não esquecer mais isso, é só a empregada que a empresa paga, só. Empregada de empresa. Se for empregado de microempreendedor individual, é a Previdência que paga. Se for avulso, é a Previdência que paga. Se for empregada doméstica, é a Previdência que paga. O mesmo para contribuinte individual, facultativa e segurada especial. Para resumir isso tudo, a empresa paga diretamente o salário maternidade para a empregada exclusivamente. Ok? Beleza. Lembra que eu falei que o cálculo ele era disciplinado em 2 dispositivos? Então, de novo aqui o 7.3 vai repetir aquilo que nós já estamos carecas de saber. Eu, evidentemente, muito mais que vocês. Efetivamente, mas careca, né? Então, vamos lá. Valor correspondente ao último salário de contribuição da empregada doméstica. Em 1/12 sobre o valor o qual incidiu a última contribuição anual para segurado especial. Isso aqui não faz mais o menor sentido, tá? É um salário mínimo. Esquece isso. Em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses. Também já sabemos disso e sabemos também que esse inciso 3º, ele também se aplica às desempregadas. Ah, mas por que ele falou desempregada lá em cima e não falou aqui? Fala assim, no parágrafo único. Aplica-se a desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, ou seja, período de graça, esse inciso 3º, 1/12 da soma dos 12 últimos salários em período não superior a 15 meses. E aí, com isso, a gente finaliza, então, a parte do salário maternidade. Tranquilo? Fico por aqui. Até a próxima.